Olá, você sabe o que é deterioração clínica? Para entendermos melhor o que significa a deterioração clínica, nada melhor do que vermos o significado da palavra deteriorar. O verbo deteriorar deriva do latim deteriore, que significa estragar, danificar, tornar-se pior. Logo, quando falamos de deterioração clínica, está relacionado a uma piora do quadro clínico do paciente, uma piora dos seus parâmetros fisiológicos, ou seja, um declínio da sua saúde. Portanto, a deterioração clínica de um paciente é comumente traduzida pela alteração dos seus dados vitais, associada a outros sinais clínicos, neurológicos, respiratórios e cardiovasculares. Essas escalas são ferramentas de pontuação de alerta precoce, baseada, portanto, na distribuição de pontos, scores, aos parâmetros vitais. A sua principal finalidade, portanto, é a identificação precoce do risco de deterioração fisiológica do paciente, ou seja, de uma piora do seu quadro clínico. As escalas de verificação da deterioração clínica do paciente que usamos no HMDI são a escala de Mills e a escala de Peels. A escala de Mills será retirada da nossa instituição. Portanto, todas as pacientes se enquadrarão dentro da escala de Mills, e a escala de Peels continuará sendo utilizada para os RN e bebês de 0 a 1 ano de idade. E quem deve fazer o preenchimento dessas escalas? Essa atividade é uma atribuição do técnico em enfermagem, que deve aferir os sinais vitais a cada 6 horas e preencher as escalas, verificando o score e acionando o enfermeiro assistencial ou conforme o fluxograma, além de realizar o relato na evolução em casos de alteração. Agora, vamos ver um pouco mais sobre cada escala? A escala de News é utilizada em pacientes de tratamento clínico, cirúrgico ginecológico e da mastologia, e agora também serão incluídas na avaliação dessa escala as pacientes gestantes e puérperas, ou seja, todas aquelas que estão dentro do ciclo gravídico puerperal. Portanto, a escala de News será utilizada para todas as pacientes internadas na unidade, exceto os bebês, que continuará sendo avaliados pela escala de Peels. Dentro da escala de News, iremos avaliar os parâmetros fisiológicos, dentre eles a frequência respiratória, o nível de consciência, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação e o uso de O2 complementar. Lembrando que tudo aquilo que é considerado fisiológico se enquadra dentro da pontuação 0 e tudo aquilo que vai fugindo do considerado fisiológico vai recebendo pontuação de acordo com o quadro clínico da paciente. Após o preenchimento de todos os parâmetros fisiológicos, o próprio sistema TASI te dará uma pontuação. Logo, a partir da pontuação, você deverá seguir o fluxograma. O fluxograma da escala de News é muito simples. Após a verificação da pontuação ou do score, é necessário seguir o passo a passo indicado na tabela. Por exemplo, se o score der 3, ou seja, de 1 a 4, de acordo com a classificação verde, deve-se solicitar a avaliação imediata da enfermeira e reavaliar o plano de cuidados, além de reavaliar os sinais vitais em 1 hora. Se o score manter entre 3 e 4, deve-se solicitar a avaliação médica, lembrando que após fazer toda essa avaliação e fazer o acionamento, da equipe de enfermagem ou médica, é necessário fazer o registro na evolução, pois isso é seu respaldo legal caso haja alguma complicação ou instabilidade do quadro clínico da paciente. A escala de Peels, assim como a escala de News, tem a finalidade também de detectar antecipadamente a deterioração das condições clínicas, só que neste caso, dos bebês hospitalizados. Portanto, a escala deve ser aplicada a todos os bebês de 0 a 1 ano de idade nas unidades de internação e que estão sem a monitorização contínua. A escala de Peels avalia
o estado neurológico, cardiovascular, respiratório e a temperatura. Lembrando que tudo aquilo que foge do parâmetro fisiológico vai recebendo pontuação de acordo com o estado clínico do paciente. O fluxograma da escala de Pearce é muito simples. Após a aplicação da escala e verificação do valor total do score, é necessário seguir de acordo com o valor apresentado na tabela. Por exemplo, se o valor do score deu de 4 a 5, é necessário solicitar a avaliação do enfermeiro e do médico. Lembrando de fazer a reavaliação de 2 a 4 horas após a conduta. É necessário também fazer o registro na evolução. Ademais, deve-se atualizar a escala sempre que for transferir o paciente intra ou interhospitalar e sempre que algum parâmetro sair da normalidade ou sempre que o paciente apresentar instabilidade no quadro clínico, seguindo o fluxograma de atendimento da escala. É válido frisar a importância de realizar o relato na evolução quando esse score estiver alterado, incluindo, consequentemente, a comunicação verbal ao enfermeiro do plantão. E não se esqueça de reavaliar os sinais vitais em 1 hora para assegurar a efetividade das condutas tomadas e realizar o registro. Para mais informações, acesse o protocolo de deterioração clínica do paciente no site do HMDI e também o POP-URQ da escala de News, além do POP e RQ da escala de Pearce. A equipe do HMDI agradece por sua atenção.